Então tá, galera, um bom dia para mais essa semana aí que estamos fazendo um vídeo para vocês. E para essa semana vamos estar respondendo aí o questionário que eu enviei para vocês no dia 29 de junho. E daí estamos quase chegando também no final das semanas aí que eu já passei material. E temos então somente mais 2 semanas com revisão por vídeo, né? Depois voltamos lá para o material que vocês têm que acompanhar no site. Então essa semana de 29/6 era um questionário online que eu pedi para vocês resolver. E vamos começar então, já mais sem delongas aí, com a correção. Então, o questionário era com 8 questões, né, sobre os números naturais ali, a adição até a multiplicação dos números naturais e as propriedades. E conforme eu vou lendo aí para vocês, vai estar aparecendo então aí na tela. Então, o número 1 era determinar os elementos do intervalo, parêntese, 1,8, colchete. Então, os números é de 1 a 8, conforme está aparecendo ali. Então, agora a gente tem que verificar se o 1 e o 8 vão fazer parte ou não. Daí depende do símbolo ali que aparece ali, ou colchete ou parêntese. Então, do lado do 1 era parêntese, ou seja, o 1 não vai fazer parte então dos elementos, é a partir do 2. É o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8 vai entrar, porque do lado do 8 está um colchete. Então, os números que são daquele intervalo ali é do 2 até o 8. Né? O 1 não vai entrar então, porque o 1 tem um parêntese do lado. E o 8 entra, porque o 8 tem um colchete do lado. Então a resposta correta é do número 2 até o número 8. Ou seja, ali não tem letras, né? Mas é a segunda opção, que é o 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E daí eu vou estar até aparecendo marcado aí para vocês qual que é. No número 2, da mesma forma, determinar os elementos do intervalo colchete 3,9 parêntese. Então, aqui da mesma forma, os números do 3 até o 9, vamos ver se o 3 e o 9 fazem parte ou não. Então, do lado do 3 tem um colchete, ou seja, então, o 3 faz parte do intervalo. Então, começa já no 3, porque tem o colchete ali do lado dele. E lá no 9 tem um parêntese. Então o 9, que tem um parêntese do lado, não vai fazer parte desse conjunto. Ou seja, então, vai ser do número 3 até o número 8. Então é o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Então a resposta correta também é a segunda opção. No exercício 3, determine os elementos do intervalo, parêntese, 3 até o 6, parêntese. Daí tem o símbolozinho ali do U. Daí colchete, 5 até o 7, parêntese. Então, nesse, primeiro a gente tem que resolver, eu vou estar mostrando aí para vocês, do primeiro intervalo, de 3 até 6. Como no primeiro intervalo, do lado do 3 tem um parêntese, então o 3 não entra, começa no 4. E no 6 também tem um parêntese, então a resposta desse primeiro intervalo, né, os números que fazem parte dele, é somente o 4 e o 5, porque o 3 não faz parte por causa do parêntese, e o 6 também não faz parte por causa do parêntese. Então é só o 4 e o 5 desse primeiro intervalo. Daí agora vamos ter que ver no segundo. O segundo é do 5 até o 7. O 5 faz parte porque tem um colchete ali do lado do 5. Então começa no 5. Daí vai para o 6. E o 7 não vai fazer parte porque o 7 tem um parêntese do lado dele. Então, nesse segundo intervalo é somente o número 5 e o número 6. O que a gente tem que fazer? Que ele pede ali. U é
a união entre os dois. Ou seja, todos os números que fazem parte dos dois intervalos, do primeiro e do segundo. Então, no primeiro, quem a gente viu lá? O 4 e o 5. No segundo, quem a gente viu lá? O 5 e o 6. Então, a resposta desse intervalo vai ser o 4 do primeiro, o 5, que faz parte dos dois, e o 6 lá do segundo. Então, 4, 5, 6. Ou seja, a resposta é o terceiro que aparece ali para vocês. 4, 5, 6. Número 4. Utilizando as propriedades comutativa e associativa da adição, mostre qual modo de somar os números 1, 2 e 3 está incorreta. Então, na propriedade comutativa, o que diz lá? Que tanto faz a gente somar, vamos pegar de exemplo, 1 e 2. A gente somar 1 mais 2, que dá 3, ou a gente somar 2 mais 1, também dá 3. Ou seja, tanto faz a gente pegar o primeiro com o segundo, ou o segundo com o primeiro. Então, a ordem ali que a gente soma não faz diferença nenhuma. E já relacionada também com a propriedade associativa, da mesma forma. A associativa precisa ter mais que 2 elementos. Aqui no caso a gente tem 3. Então, número 1, número 2 e número 3. Então, tanto faz a gente fazer a soma com os 2 primeiros elementos ou os 2 últimos elementos. Ou seja, 1 mais 2, primeiro, a gente somar, ou o 2 mais 3, primeiro, a gente somar. Então, tanto faz essa ordem. É isso que diz a propriedade associativa. Daí o parêntese ali seria a ordem, né? Quando aparece o parêntese, ou a gente está somando os 2 primeiros, que estão dentro do parêntese, ou a gente soma os 2 últimos que estão dentro do parêntese, que é o primeiro e o segundo que aparecem ali. E tanto faz também, daí já juntando com a propriedade comutativa, aparecer na ordem 1, o 2 e o 3, ou o primeiro 3, o 2 e o 1, como está aparecendo no terceiro e no quarto exemplos. Então, a única ali que está incorreta, já respondendo, é a quinta opção, que lá dentro do parêntese tem todos os elementos. É como se a gente fizesse os 3 ao mesmo tempo. Então, de acordo com essas propriedades, a comutativa e a associativa, isso não pode ocorrer. A gente tem que fazer por partes, né? Sempre de 2 em 2. Então, a opção que está incorreta, que a gente tem que marcar, é a última opção ali, a quinta opção. No número 5, mostre que, dados 3 números naturais, A, B e C. Quando a gente fala ali de número natural e colocando letras, quer dizer que essas letras valem qualquer número que vocês pensarem. Então, no número A eu posso escolher o número 1, no número B eu posso escolher o número 2 e no número C, se eu quiser, eu posso também escolher o número 1 de novo, não tem problema nenhum. Eles valem qualquer número que vocês pensarem, tá? Então, quando a gente fala em letra ali, valendo algum número, ele vai valer qualquer valor, o valor que vocês escolherem. Daí fica à vontade de vocês. Então, qualquer número, A, B e C, então 3 números tem que ter. Por isso que tem ali quaisquer depois. O que daí ele pergunta? Se A mais C é igual a B mais C, então, daí tem as opções ali, tem 6 opções. A igual a C, A diferente do C, e daí eu coloquei ali o símbolo, né, aquele ali que eu estou usando, que seria o sustenido, é o diferente ali. Não teria um símbolo ali, então eu usei aquele ali. O A igual ao B, o A diferente do B, B igual ao C, ou B diferente do C. O que ele diz ali no enunciado? Se A mais C é igual a B mais C, então o que tem que acontecer isso? Né? O C, vamos escolher lá, daí eu vou dar a opção aí para vocês, tá mostrando para vocês que o C é igual nos dois casos, né? Tanto no A mais o C vai valer um número, vamos dizer 5, e o B mais C, né? O C aqui também vale 5. Tá? Para o A mais C ser igual ao B mais C,
o C vale 5, já está posto ali. Então, para ser igual às duas, para dar o mesmo valor, o que tem que acontecer? O número A, daí o número A ali, vamos escolher 10, tem que ser igual ao número B, porque senão a soma ali do A com C não vai dar igual ao B mais C. Então, conforme está aparecendo aí para vocês, o A vale 10, o B também vale 10, para dar essa igualdade, e o C 5. Então, A mais C, 10 mais 5, 15. B mais C, 10 também, que vale o B, que é igual ao A, mais o 5 do C, também dá 15. Ou seja, 15 é igual a 15. Então, fechou. Então, a resposta correta dessa é A igual ao B, que seria a terceira opção ali. Vamos lá, então. Número 6. Quantos números naturais existem no intervalo, parêntese, 32 até 75, colchete? Colchete, 32 até 75, parêntese. E parêntese 32 até 75, parêntese, respectivamente. Ou seja, a gente tem três intervalos. Primeiro, todos são do 32 ao 75, que muda é o parêntese ou o colchete. Então, no primeiro, parêntese, 32 até 75, colchete. Segundo, colchete, 32 até 75, parêntese. E o terceiro, parêntese, 32 até 75, parêntese. Então vamos ter que resolver primeiro um por um, para descobrir qual é o valor, e daí a gente já pode ter uma noção ali das respostas. Então no primeiro, parêntese 32, então o 32 não faz parte, porque como tem um parêntese, 32 não entra, então começa no 33, até o 75. No 75 é colchete. Colchete, então 75 faz parte. Então, do 33, nesse primeiro, até o 75. O que a gente tem que fazer? Basta fazer uma subtração ali, uma continha de menos. O 75 menos o 33. Então, 75 menos 33 vai dar 42. Então, o primeiro ali, intervalo, tem 42 elementos, 42 números naturais. Então ali já descarta a terceira opção, porque ele diz ali 41. Então as outras quatro ainda tem, porque tem ali que é 42. Então vamos para o próximo intervalo, do 32 até o 75 também, só que agora o 32 está com colchete, no segundo intervalo ali. Colchete, 32, então o 32 faz parte desse intervalo. Até o 75 também, só que agora o 75 tem parêntese. Como tem parêntese, então 75 não faz parte desse intervalo, então vai até o 74. Então do 32 até o 74. Da mesma forma, basta a gente fazer uma subtração para ver quantos números naturais existem. Então 74 menos 32 também vai dar 42. Então a gente já tem o primeiro que deu 42, o segundo também deu 42. Então a primeira opção a gente já pode descartar, porque é 42 e 43. Já não vale mais. Na segunda, 42 e 42. Então essa ainda está no jogo. A terceira eu já tinha descartado. A quarta, 42 e 42 também. E a quinta, 42 e 42 também. Então a gente tem que descobrir qual é a resposta lá do terceiro, para daí saber qual é a opção correta, né? Porque cada uma delas ali é diferente do outro, ou é 41, ou 42, ou 44. Então vamos ver. No terceiro, começa no 32 também, até o 75, só que no 32 tem parêntese. Como tem parêntese, então 32 não faz parte. Então começa no 33. No 75, da mesma forma, também tem parêntese do lado dele, então o 75 não faz parte. Vai até o 74. Então, nesse aí vai ficar o 74 menos, né, também a gente vai fazer a continha de subtração de menos o 33, porque também o 32 não faz parte. Então, o 74, que é o último, menos o 33, que é o primeiro. Resposta 41. Então, dessa forma, a única
que tenha o 41 lá no último é a última opção, que é a quinta opção. Então, 42 no primeiro intervalo, 42 no segundo intervalo e 41 no último intervalo. Quinta opção é a resposta correta. Número 7. Descubra quantos múltiplos de 12 existem entre 10 e 144, inclusive. Ou seja, o 144 faz parte. Então, para resolver essa, a gente tem que fazer como se fosse a tabuada do 12. Né? Vai começando lá, o 12 vezes 0 dá 0. Então não entra, né? Porque é a partir do 10. 12 vezes 1 dá 12, então já tem um múltiplo. E daí vai indo. 12 vezes 2, 24, 2 múltiplos. 12 vezes 3, 36, 3 múltiplos. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. 12 vezes 6, 72. 12 vezes 7, 84. 12 vezes 8, 96. 12 vezes 9, 108. 12 vezes 10, 120. 12 vezes 11, 132. 12 vezes 12, 144. Ou seja, então, resposta correta, 12 elementos. Né? A opção do meio ali, a terceira opção. Então, 12 múltiplos existem entre... do 12, né? Existem entre 10 e o 144. Se não tivesse ali o inclusive, o 144 não entraria, tá? Daí seriam 11. Mas como tem, então 12 é a terceira opção. E no número 8, da mesma forma, descubra quantos múltiplos do 7 existem entre 10 e 7007, inclusive. Então vamos lá, nessa temos... não dá pra gente pensar da mesma forma que o anterior, porque teríamos muitos, né? E daí a gente indo lá do 7 vezes 0 até 7007 ia dar, muitas vezes a gente ia perder muito tempo. Então o que a gente sabe? A gente sabe que 7 vezes 1000 dá 7000, então aí já dariam 1000 múltiplos do 7 vezes 1000, dá 7000, então 1000 múltiplos, mais um múltiplo que seria o 7 vezes 0, que não, ele nunca aparece na contagem, né? Mas a gente tem que considerar, ele dá sempre 0, né? Mas a gente considera ali porque ele é o primeiro múltiplo do 7. Então a gente considera. Então, 7 vezes 1000, 7000, nós teríamos 1001 múltiplos. Mas não é até 7000, como está ali, é até 7007. Então, na verdade, a gente tem mais um. Então teria 1001, né, do 7 vezes 0 e o 7 vezes 1000, mais o 1, que seria o 7007. Então, na verdade, nós teríamos 1002 múltiplos, né, aí na contagem. 1002. Mas ele pede a partir do 10. Ou seja, então a gente vai ter que descontar o 7 vezes 0. Então desconta 1. E o 7 vezes 1. Desconta 2, então, na verdade, né? O 7 vezes 0 que dá 0 e o 7 vezes 1 que dá 7. O 7 vezes 2 dá 14, então já entra na conta. Então a gente tem que descontar 2, na verdade, 2 múltiplos. Como a gente tinha 1002, descontando esses 2 múltiplos, então a resposta de quantos múltiplos existem entre 10 e 7007, inclusive, por isso que o 7007 entra, temos então 1000 múltiplos do 7 entre 10 e 7007. Então é a terceira opção, a resposta correta, é a opção do meio ali, né? E com isso, então, acabamos aí a correção dessa semana, né, do questionário, que era a semana de 29/6. E
continuamos então na próxima semana aí com os próximos. Então, até mais, se cuidem sempre, né? Usem máscara, só saiam de casa se necessário, higienizem sempre as suas mãos e se cuidem. Até mais, até a próxima semana.